Dando continuidade ao nosso módulo 4 do curso Projeto Conceitual de Aeronaves, iniciamos agora um capítulo sobre análise de malha aérea. Esse é um assunto muito pouco explorado na literatura de projeto de aeronaves em geral, e normalmente a gente encontra mais informações sobre esse assunto em livros sobre mercado da aviação e também planejamento de frota para airliners, né? E, bom, então se isso normalmente é um escopo mais da linha aérea, ou então também em alguns casos também é das Forças Armadas, né? Ah, por que a gente está vendo isso aqui no curso de projeto conceitual de aeronaves? Bem, o motivo ele é óbvio, né? A gente projeta a aeronave, a gente concebe pensando nos potenciais clientes e nos stakeholders envolvidos, né? Conforme a gente já conversou no capítulo sobre a captura de requisitos, né? Onde a gente faz todo um desdobramento desde a identificação dos stakeholders envolvidos e a captura de necessidades operacionais e o entendimento do domínio do problema para a gente poder endereçar, né, a necessidade, as capacidades requeridas, a gente então precisa se colocar aí no lugar do cliente, né, e entender o que é essa análise que ele precisa fazer, esse dimensionamento de frota, para a gente poder então levar em consideração da melhor maneira possível algumas informações adicionais que possam que nos permitam aí, né, conceber um produto, um sistema mais apropriado, né, mais adequado para a realidade operacional dele. Então, o que a gente vai ver nesse capítulo? A gente vai falar sobre city pairs e a definição de rotas de interesse. Em seguida, a gente vai falar sobre como que essa malha pode influenciar o dimensionamento e otimização da aeronave. E a gente vai finalizar então com uma breve introdução sobre o conceito de dimensionamento de frota. Bem, então o que são esses city pairs, né? Então, são os pares origem e destino, né, que a gente precisa identificar quais são os mais relevantes para a aplicação em questão. Então, como eu mencionei, isso faz parte do mapeamento de necessidades do cliente. Nesse gráfico que eu trago para ilustrar, né, a ideia, é um gráfico da ICAO, com o fluxo de tráfego aéreo de 2019. Então ele ilustra aqui com um código de cores para as linhas aqui a temperatura, né? Curvas mais vermelhas indicam uma densidade de tráfego maior, ligando os pontos aí, né, aos pontos do globo, né? Evidentemente que esse gráfico ele para um fluxo global, né? Então todos os movimentos mapeados para esse ano, né? Para nosso mapeamento das necessidades do cliente, a gente precisa filtrar essa informação, né? A gente precisa realmente afunilar e entender quais são os mercados de interesse, quais são as regiões do globo que a gente vai estar mirando com um determinado produto, qual que é o segmento de interesse, que tipo de movimentos, né, de A para B que são importantes, se é comercial, se é executivo, que tipo de sistema, né, que categoria que a gente está falando, né, e aí sim buscar entender no contexto que ele está inserido, né, qual que são as necessidades operacionais de fato, né. Então aqui é só para ilustrar, né, mas no fim do dia, para um determinado mercado, a gente vai ter então algumas rotas, né, que são de maior interesse, que são mais relevantes, né? Então essa identificação vai ser fundamental para a gente poder então tentar observar e definir requisitos de desempenho de alto nível que mapeiem essa necessidade, né? Essas capacidades requeridas. Que tipo de informação que a gente vai buscar entender? Então, a gente vai olhar então para frequências de operação e demanda e load factor, né? Então, essa tabela aqui do Below, ela traz aqui alguns destinos, né? Algumas cidades, e tem aqui então o número anual de passageiros que passa por esses locais, e o número anual de movimentos de aeronaves indo ou chegando dessas cidades, né? E aqui a relação entre as duas coisas, né? Então esse tipo de informação nos ajuda aí a entender, né, a demanda de um determinado destino, né, ou origem. A gente também vai procurar entender informações sobre os aeródromos disponíveis, então numa determinada cidade quais são os aeroportos e dentro desses aeroportos quais são as pistas que tem lá, então características como o tamanho da pista disponível,
a elevação do aeroporto, temperaturas, sazonalidades, né? Então, esse tipo de características são informações que a gente vai estar buscando entender. E como que essa malha, né, a definição dela, como que ela pode influenciar o dimensionamento e otimização da aeronave. Então, um exemplo bem claro é requisitos de desempenho de pista, seja pouso e decolagem, eles podem ser orientados por essa análise se tiver esse interesse. Então, informações como percentil de temperaturas anuais, então a gente vai buscar entender, né, a distribuição ao longo do ano do cobre, né, o percentil de